Tá valendo, seu Carlinhos, conta pra nós. O início, eu não tinha 10 anos ainda e morava no bairro da Chave, aqui em Votorantim, e existia um senhor naquela época, a gente conhecia ele como Polaco, e ele passava nas ruas vendendo xaxim esculpido. Então era foto de onça, a escultura de onça, escultura de macaco subindo na árvore, escultura de homem fumando. E o que ele fazia? Aquilo era tudo feito em xaxim. Ele pegava uma parasita e grudava ali. E ele vinha com aquela carriola de pedreiro cheio daquilo. E cada vez que ele passava na frente de casa, falava: mãe, o homem da parasita está aí, compre uma para mim. Aí a minha mãe ia lá: quanto que é essa? Leve mais essa. E essa daqui, pegava a onça, pegava o macaco subindo, o homem fumando, era uma coisa diferente, Fábio, não existe mais. Ele pegava o xaxim, ele esculpia, depois queimava. Eu queria que você visse a onça pintada, que coisa linda que era. As queimaduras em preto, né? E o que nós fazia quando adquiria aquilo? Tem uma cerca de madeira no quintal e a gente ia colocando lá, colocando lá, colocando lá. Fábio, oncídio varicoso rogerse, oncídio flexuosum, Catreia ludgese, aquela décora, agora eu não estou, puxa, tanto nome, é a Rodriguesia décora. A Rodriguesia décora ele colocava naquele pau que o macaco vinha segurando. Então aquilo foi ficando ali e minha mãe falava: mole. Ela era entusiasta e acabou levando eu também. Então a gente acabava molhando. Quando a gente foi ver, tinha uma cerca, Fábio, fabulosa. Aí veio a enchente de 1973 e todo o quintal da minha casa inundou, porque eu morava bem ali, na beira do rio, ali na ponta do bairro da Chave. E eu fiquei de vir buscar as orquídeas. Como vim, fui tirando, fui levando, porque nós já estávamos morando numa casa do Parque Bela Vista. Só que minha irmã tinha ganhado uma que ela falava: essa orquídea é verdadeira. Esse que você tem é tudo coisa do mato, a orquídea verdadeira é essa. Ela ganhou da mãe da Tatá, que era mulher do Otaviano Vieira de Góes, amigo do meu pai aqui de Votorantim, e a planta era uma croto. O que é croto? É Catreia triane com Catreia enide. Então uma semialba bonita, aí vai bem pra caramba. Aí quando eu vi essa planta, lá com flor, na porta de um banheirinho que tinha no fundo do quintal, eu fiquei aí que entusiasmou. Aí peguei tudo isso, levei lá para cima. O primeiro orquidário meu foi um viveiro de lebre do meu irmão. Ele tinha bastante lebre e estava abandonado. Eu coloquei bambu em cima e pus todas as orquídeas lá. Ali que começou, né, o entusiasmo de cuidar de plantas. Aí cada vez que eu saía para a mata, aqui nos arredores de Votorantim, que eu saía pescar em algum lugar, já estava sondando as pedras, sondando as árvores, e acabei trazendo alguma coisa também. Aqui no Vale do Cubatão existia muita Catreia ludgese. Existia na pedra, na sarrapilha e nas árvores. Tinha demais. Até que esse polaco descobriu esse lugar e dizimou. Então, voltando a falar do polaco, qual que era o bom? Ele contribuía para quem gostava, mas ele cometia um mal medonho, uma coisa terrível para as orquídeas. Ele tirava elas da mata antes da floração. Elas floriam naquelas esculturas que ele fazia, só que cadê as raízes? Ela não tinha raiz. Então dava flor, coisa linda, tudo, e depois, sem raiz, ele tirou aí 15 dias, 10 dias antes da floração, ele sabia. Então, como que elas sobreviviam? Aquelas que eram que nem em casa, foi colocada na cerca de madeira e ali
ia ficando, você ia molhando, então elas conseguiam se recuperar e se formar. Então aí foi até da enchente. Aí depois da enchente transferiu-se tudo para o orquidário para o Parque Bela Vista. Aí naquela época teve uma exposição de orquídea em Votorantim, que foi patrocinada pelo Clube Atlético. E veio o Circo Orquidófilo Sorocabano, já existia, né? Devia estar no ano 74, início de 75. Foi patrocinado pelo Dr. Gastão Leônidas Camargo, que era presidente do clube e era entusiasta de orquídea em Votorantim. E era sócio da sociedade. A sociedade já existia, ela começou em 71. E daí, esse meio tempo daqui, eu fui servir o governo lá no quartel. Eu não falei que era orquidófilo, né? Porque se você falasse que era orquidófilo, já ia falar que era mãozinha virada. E aquelas histórias, eu tinha um amigo meu, Armando Rigoni. O avô dele tinha orquidário. E eu ia jantar na casa dele algum dia, olhava as orquídeas assim, mas já disfarçava, falava vontade de pedir um pedaço. Mas a irmã dele, Roseli Rigoni, foi minha professora. E ele tinha uma irmã bonita, rapaz. E ali, esses pracinha do exército, 18 anos, só de zóio, né? Falou, daqui a pouco eu peço uma orquídea pro velho. Aí pronto. Maceto eu. Esse rapaz é diferente. Isso daí foi em 75. 75 foi um ano marcado para os orquidófilos, porque no dia 16 de julho de 1975, a temperatura em Itu caiu 3 graus abaixo de zero. Então, foi aquela geada negra que matou tudo. E eu nunca me esqueço que no quartel foi um dia super difícil. Os passarinhos não conseguiam voar. Você pegava com a mão assim, esquentava na farda aqui e punha no sol, ficava quietinho, bem-te-vi, rolinha, tico-tico. Tinha muito passarinho no quartel. E a coleção do voo do Armando foi embora. Não tinha como, né, evitar aquele frio, 3 graus abaixo de zero em Itu. Então a gente fica lembrando as coisas que aconteceram com as orquídeas naquele tempo. Quem teve, muita gente perdeu. Em 77, quando entrei no círculo, na verdade acho que 76 para 77, eu fui visitar em Piedade o orquidário de um fotógrafo, Tsukamoto. Ele tem uma foto ali no centro da cidade, bem na Praça da Matriz ali. E eu pude ver o que a geada de 2 anos atrás tinha feito e não tinha recuperado ainda. As orquídeas não tinham folha. Esses dendróbios, o terciflorum, o densiflorum, o mosmê, tudo, só tinha bulbo. Estava um broto pequenininho, não conseguia sair, porque aquela estrutura da planta foi embora. Ficou aqueles bulbos ali que ficou ressequido, né, daquela geada. Então, esse aí foi um período que eu lembro bem. Depois desse período, comecei a frequentar a sociedade, comecei a conhecer muitos companheiros bons. Teve o Pedro Malzone, foi um grande orquidófilo de Sorocaba. Daí teve o Arantes, que era presidente do Sindicato dos Têxteis, lá na rua Cesário Mota. Até hoje ainda é bonita a casa que era alugada. Não sei se existe ainda. E a gente se reunia lá. Ali eu comecei a conhecer as pessoas. Ali eu conheci a vaidade. Ali eu vi que um queria isso, ser mais do que o outro. Então, Valdir Soares, Bertrand, Pedro Malzone, o Wilson Evangelista, o querido amigo senhor Wilson, lá de Araçoiaba da Serra, e nós ali aprendendo, né? Eu vendo daqui, vendo dali. Esse círculo perdurou por um bom tempo. Logo depois que o seu José Caetano Arantes deixou a presidência, daí o Bertrand pregou, foi quase 15 anos a comando do Bertrand. Até que o Bertrand faleceu e o Pasqualin, que era vice-presidente do Bertrand, se tornou presidente da sociedade. Foi um período difícil,
nós não conseguíamos formar uma diretoria. Não conseguíamos. Então, para a sociedade foi muito difícil, mas para os orquidófilos, principalmente quem saía, eu conheci muita gente, Orestes Loboda, Heitor Gloden, ali no Vale das Orquídeas, lá em Valinhos, São José Dias Castro. Então foi um tempo assim que a sociedade nossa capengava. Tinha exposição, mas não era uma coisa assim, uma coisa brilhante que nem é hoje. Mas foram feitas, e não foi fácil. Como que vai fazer uma sociedade com 6 pessoas, né? E nesse meio tempo também, eu ia muito para o sertão, aqui em Itapiraí, e sempre a gente encontrava alguma coisa. A gente ia passear na mata e encontrava. Geralmente no sertão é muito difícil você coletar uma orquídea. Então sempre tem que ir quando tem tempestade, porque daí cai uma árvore, derruba outra, e ali você consegue ver coisas que você não vê daqui de baixo, coisas que estão lá na copa das árvores. E foi esse período aí que teve essa aproximação com esse povo, a afirmação desse sócio orquidófilo, começar a participar das exposições aqui, fazer algumas viagens para fora e manter a sociedade. Aí depois veio Oswaldo Mazzottini, que reformou a sociedade. Seu Oswaldo Mazzottini, ele colocou na nossa cabeça uma coisa: ter pouco e ter coisa boa. E hoje o Círculo Orquidófilo é composto de pessoas assim. Nós temos especialistas em sapatinho, que é o páfio, nós temos catreia, Wanda, que agora é a dona Wanda, temos pessoas que adoram micro e outras orquídeas, caso de vanil, e mais outros assuntos aí de pessoas que então a nossa sociedade abriu para vários tipos de orquídea. Antigamente não era assim. Tinha-se tudo, não tinha uma pessoa que se especializava numa coisa só.